Queridos irmãos, queridas irmãs, então estamos de volta, né? Esse vídeo é o vídeo de número 87, Nosso Lar, livro de Chico Xavier. Então aqui agora é o capítulo 16 e o tema Confidências. Confidências. Essa confidências é entre André e sua mãe e André. Então, são confidências entre mãe e filho e mãe, não é? Então, vamos analisar aqui, vamos estudar aqui, é um capítulo maravilhoso também. Então ele já começa assim, ó. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores, Minha mãe comentava o serviço como se fora uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexprimível contentamento banhava meu espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Olha que interessante. Nesse instante, sua mãe ainda estava presente junto a ele. Não é só no capítulo anterior. Esse capítulo Confidências é sequência do capítulo 15. Presença maternal. Então, aliás, a visita maternal. Então é óbvio que ele estava nesse exato momento se sentindo muito alegre, muito animado, muito feliz, pois ao lado de sua mãe, mais de 12, 13 anos sem ver um ente querido, 8 para 9 anos nas regiões umbralina, depois algum período, alguns anos de recuperação na colônia de Nosso Lar. O primeiro ente querido que ele teve a oportunidade de ver foi sua mãe. Então, é natural a felicidade, o ânimo, novas esperanças, né? Ó, minha mãe, exclamei, comovido. Deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Nós vamos explicar isso aqui. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura! O que ele está exclamando aqui? Ó, minha mãe, exclamei comovido, deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação.
Porque é sabido que a mãe dele não vivia. Os nossos amigos acabou de passar aqui agora. Assim que eles, for passando, eu vou dizendo, passou, passou. Tem alguns amigos meus que não conseguem ver e eles ficam intrigados. Mas são vultos. Se você prestar atenção, são vultos que passam aqui assim, ó, na minha frente aqui. Porque eu aqui não significo nada para eles. Esse espaço aqui não existe para os espíritos. Eu não atrapalho eles e eles não me atrapalham. Então eles transitam para lá para cá. Então quando eu disser assim, passaram agora, observa para você ver uma mancha escura. Às vezes clarinha, outras mais escura, né? Então é sabido que a mãe de André Luiz, naquele exato momento, ela vivia em outras dimensões muito evoluídas. Veja bem, não na dimensão de André, não na dimensão de nosso lar, e sim em várias outras dimensões. Vamos pensar assim, ó. Pensando, por exemplo, aqui é a crosta terrena. Eu gosto de explicar. Aqui é a dimensão onde encontra-se nosso lar, pois aqui é umbral, crosta terrena, umbral. Aqui é onde encontra-se a colônia nosso lar. Aí tem aqui outra dimensão, depois outra dimensão, mais outra dimensão, mais outra dimensão. Então ela provavelmente residia na 7ª, 8ª ou 9ª dimensão. É sabido isso. Por vó, que já me disse isso. Então olha só para você ver. Ele que encontrava-se na 2ª dimensão, sua mãe, 7, 8 ou 9 dimensão. Então ela era um espírito muito evoluído. Agora veja bem uma coisa aqui, ó. Ó minha mãe, exclamei comovido, deve ser maravilhosa a espera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura. Vou tentar te explicar uma outra coisa que nos estudos nós aprendemos nos departamentos espirituais. Eu aprendi, já faz um bom tempo já, só que agora que nós estamos tendo a oportunidade de comentar esse item, se nós pararmos para analisar quantos mil universos nós conhecemos, não, nós não conhecemos praticamente nenhum. Nenhum, Luiz, nenhum. Ora, a nossa evolução é muito insignificante. Mas vamos pensar assim. Existem milhões de universos, milhões de dimensões ou trilhões de dimensões que não tem princípio e nem fim. Cada qual não tem princípio e nem fim, pois tudo é obra de Deus. Aí você me diz assim, mas se tudo é obra de Deus, então teve princípio.
pois eu posso te dizer que não teve princípio. Porque é o todo generalizado. Agora, o mais interessante, tudo que temos conhecimento a respeito de dimensões, de universos, que não tem começo e não tem fim, significa uma célula no organismo de Deus. Uma célula no organismo de Deus. Agora veja bem, essa célula, ela é composta por um número inimaginável de universos, um número inimaginável de dimensões, que não tem princípio e nem fim, estas dimensões e esses universos. E é considerado nos estudos que eu frequento no plano espiritual uma célula no organismo de Deus. Agora, me pergunte, quantas células há no corpo de Deus? É óbvio que nós não temos noção e nem capacidade de saber. Até porque, por se tratar de infinito, incriado, não existe quantidade, é eterna. O que eu estou tentando mostrar a você é o quanto nós somos pequenininhos, pois tudo que se conhece a respeito de Deus, tudo que se conhece a respeito do universo, de dimensões, de colônias, cosmos, não passa-se de uma simples célula no organismo de Deus. Da mesma forma, conforme no nosso organismo, as células que há no nosso corpo físico. Então, vejamos bem a grandeza. Por que nós estamos dizendo isso? Porque aqui, André, ele nos dá oportunidade de tratar desse assunto. Que não podemos perder a oportunidade de esclarecer o telespectador. Você não acredita? Não tem problema. O importante é eu conhecer a matéria e passar adiante. Até porque esses trabalhos nossos são precursores. Um dia, daqui a alguns 500 bilhões de anos-luz, você vai conseguir entender o que nós estamos dizendo agora. Isso para os bons espíritos não é novidade. Era novidade para mim até alguns meses atrás. Mas André, ele nos dá essa oportunidade. Ó, minha mãe, exclamei comovido. Deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação, porque ela habitava uma dimensão muito evoluída, muito diferente da dimensão onde André naquele instante se encontrava.
Que sublimes contemplações espirituais, que ventura! Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho. Olha, já começou a bater em André com, tapa de pelica. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas, à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre. Olha aqui. O que ela está querendo dizer aqui? A falta de responsabilidade nossa, o nosso descompromisso com a verdade divina, a nossa não sinceridade, a nossa não abnegação, benevolência, o nosso descompromisso mesmo com a justiça divina nos prende aqui no corpo físico, onde permanecemos agarrados à matéria física, aos bens materiais, à esposa, ao esposo, aos filhos, à família. Em vez de nós nos desprendermos, de nos despertarmos, não. Permanecemos aqui no corpo, aqui na matéria física, nesse sono letárgico, petrificado, sentimentos petrificados, nesse processo psicossomático, enganando e sendo enganado, no materialismo, no apego, meus bens materiais eu não posso deixar para trás. Minhas coisas, minhas fazendas, meu dinheiro, minhas casas, e o indivíduo fica ali preso décadas e décadas e décadas. O que muitas pessoas não sabem é que milhões de espíritos encontram-se na erraticidade, perambulando para lá, para cá. Já deixaram o corpo físico, mas não admitem que deixaram. Perambulam
pelas ruas da cidade, pelos bares. Outros presos dentro dos túmulos, outros presos nas regiões umbralinas, outros presos dentro dos lares, causando enfermidade na família, porque a presença daquele ser enfermo, doente, rente aos encarnados, ele consegue enfermar todo mundo, porque as pessoas são sensitivas, ostensivas, e décadas e décadas e décadas, de forma que não é só nas regiões umbralinas que encontra-se um aglomerado enorme de espírito sofredores, não. Nas regiões aqui bem próximas a nós também, nos nossos lares, no nosso emprego, na rua, nos bares, no supermercado, nos shoppings, né? Onde nós trabalhamos, enfim, há um aglomerado imenso de espíritos, de seres que já desencarnaram, mas que não admite, que não aceita. Você pode chegar e dizer a ele: você já deixou o corpo físico. Ele não admite. E o que vale é o sentimento dele. Porque ele é que deve abrir as portas primeiro a esse fato, admitindo ou não admitindo. Por isso que mãe de André, ela diz assim: muitas entidades, muitos seres desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre. Quantos milhões de seres desencarnam e continuam dentro de casa junto com os familiares, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Olha só, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Eu tenho uma história pequenininha para contar, já contei outras vezes, mas vou contar aqui porque cabe aqui, porque depois nós vamos para o próximo vídeo. Mas faz parte do esmiuçamento. Um amigo meu, uma vez, a mãe dele faleceu, já faz mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos, 2025, hoje, né? Então, pensa 15 anos atrás. E só que a mãe dele morava numa casa com uma empregada e tudo, né, que dormia com ela, ficava o dia todo com ela. E ele morava num apartamento com a família dele, casado. E a mãe dele desencarnou. Desencarnou com 95 anos, se não me falha a memória. E ele pegou, nós somos amigos, ele pegou e me disse assim, fosse Luiz, depois de uns 5 dias que ela havia desencarnado, Luiz, tem algumas coisas lá na casa que eu quero doar para você doar para as pessoas carentes. Você aceita? Eu falei, opa, na hora. Então vamos lá comigo. Tá bom.
Ele abriu a porta da sala, entramos e ela ficava sempre numa cadeira, né? Que era aquelas cadeiras de balanço. Eu nem sei, cadeira do vovô, do papai, não sei o que é aquele troço lá. Mas é uma cadeira assim que balança fácil. Aí, de repente, essa cadeira começou a balançar. E ele pegou e falou para mim assim: estranho, Luiz, tem alguma porta aberta? E eu, para disfarçar, falei: tem uma janela ali que tá aberta. Ah, vai ser isso, né? O vento tá balançando a cadeira. Mas não é. A hora que eu entrei com ele, eu vi ela sentada lá na cadeira dela, como se nada tivesse acontecido. E quando ela nos viu, ela nos disse, só que ele não ouviu, né? Porque não tem audição. Eu gostaria que vocês não tocassem nos meus móveis. Ladrões. Eu até que ela podia chamar de ladrão, né? Que ela não me conhecia. Mas e o filho dela? Ela não estava conseguindo reconhecer nenhum filho. Ela achava que o filho era ladrão. E aí, para mim poder pegar esses móveis? E aí? Ele me deu os móveis para me dar para as pessoas necessitadas. E aí, para me pegar esses móveis na frente dela, eu sei que eu fui lá, eu peguei e falei para ele assim: eu posso colocar essa cadeira aqui nesse quarto aqui? Ele falou: pode, para facilitar a passagem. Coloquei lá no quarto e fechei a porta, porque eu sabia que ela estava na cadeira. Olha a psicologia. Pegamos os móveis todos, tal, coloquei dentro da minha caminhonete e vazei. Até onde eu fiquei sabendo, ela ainda está até hoje lá. 15 anos depois, ainda está lá ainda, na casa. Apego à residência, apego aos móveis, apego ao corpo físico. Gente, não tem coisa mais triste que isso. Permanecer no corpo físico durante 95 anos, num quadro de letargia, de hibernação, de sonolência, de ignorância dos desígnios das leis de Deus. Vamos para o próximo vídeo.